Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muitas notícias em relação ao Corinthians, atualizações em relação a Felipe Coutinho, Matheus Bidu anunciado, Lucas Piton no Vasco, Michael estende o seu vínculo com o Timão até o final de 2023 e o salário de Yuri Alberto, como é que fica essa história da redução? Então vamos tratar sobre isso, chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, tô contando com o teu like, com a tua inscrição, ativa lá do ladinho o sininho das notificações, compartilha esse conteúdo, comenta e é claro, vamos juntos! Bom, galera, então vamos lá, né? Primeiro a gente vai tratar em relação ao Felipe Coutinho. Informação do Gol BR de que um dos principais pontos sobre a ida do Couto para o Corinthians é a questão financeira e todo mundo sabe disso. Lá na Inglaterra ele ganha algo em torno de 3,5 milhões de reais. Se vier para o futebol brasileiro, vai ganhar algo em torno de 1,5 milhão de reais por mês. Reduzir o seu salário em mais de 50% não é uma operação fácil e poucos jogadores meio que aceitam esse modelo de negócio. Mas também essa informação do Gol BR traz que o Coutinho está disposto a fazer isso, reduzir significativamente o seu salário e atuar no futebol brasileiro. Isso é uma baita notícia. Coutinho, 30 anos, ainda tem muito por mostrar, está embaixo no Aston Villa. A gente inclusive falou que ele jogou na partida contra o Liverpool pela Premier League, mas a gente sabe, né, só entrando ali nos 40 do segundo tempo, então ele não está em boa fase com o Unai Emery e um retorno para o futebol brasileiro seria muito interessante. É claro que essa notícia está acontecendo já há um certo tempo e, claro, a diretoria do Corinthians trabalha nos bastidores, tem um alívio do caixa, tem também negociações em andamento em paralelo a essa do Coutinho, mas hoje a gente pode dizer que o Felipe Coutinho pode ser tratado com a maior prioridade após a resolução das situações de Yuri Alberto e também de Maicon. Vamos tratar também sobre o anúncio de Matheus Bidu, tá? Anunciado oficialmente, lateral esquerdo de 23 anos, que jogou no Cruzeiro pela última Série B, tá? Ele assina um contrato até o final de 2025 e o Timão pagou um valor entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais para adquirir 20% dos seus direitos econômicos. Lembrando que o Matheus Bidu vem para concorrer com o Fábio Santos, lateral experiente, 37 anos, mas também vem para suprir a ausência do Lucas Piton, que já a gente vai entrar nesse assunto. Detalhe é que se o Matheus Bidu cumprir uma meta de número de jogos, ele vai ser comprado mais 50% dos seus direitos econômicos por um valor de 5 milhões de reais. Então, o Corinthians pode gastar no montante total, dependendo do desempenho do Bidu, 7 milhões de reais para adquirir 70% dos seus direitos econômicos. Eu não vou aqui tecer nenhuma opinião preconceituosa no sentido literal do termo, até porque o Matheus Bidu é um cara que eu tenho que ser sincero para vocês, não conheço, não acompanhei, mas que a partir do momento que eu ver ele no Paulistão, que vai ser com certeza um bom teste, podemos ter sim já uma opinião formada sobre o jogador. Mas a gente espera com certeza de que ele seja melhor do que o Lucas Piton, especialmente do ponto de vista defensivo. Detalhe é que a gente viu algumas fotos do Matheus Bidu e ele estava um pouco fora de forma. Mas, é claro, retorno, pré-temporada, começou e aí tem que cuidar do aspecto físico da saúde para estar inteiro para uma temporada de muitas cobranças e de muitas disputas de título importantes, né? A gente vai ressaltar também que o Lucas Piton foi anunciado pelo Vasco, contrato de 4 anos, ele foi anunciado em definitivo e o Timão vai manter um percentual desse jogador, 40%, então 60% vai para o Vasco por um valor de 16,6 milhões de reais. Por que foi um bom negócio? Pelo valor que o Corinthians recebe, por sair um jogador que estava em baixa com a torcida, muito instável, e o Corinthians ainda fica com uma fatia significativa de um atleta promissor, que se, por exemplo, ele for vendido por 10 milhões de euros, supondo, o Timão tem direito a seus 4 milhões de euros. Então é uma fatia interessante desse bolo e é um baita negócio com o Vasco, que também está relacionada à chegada do Matheus Bidu no Timão. Vamos falar agora um pouco sobre o Maicon, isso porque, de acordo com o Globo Esporte, o Shakhtar Donetsk aceitou um novo empréstimo e o Maicon vai permanecer no Timão por mais uma temporada. A questão da guerra e tal atrapalhou, até o Shakhtar dava a ideia de que só aceitaria uma compra, mas o Timão inclusive tem a prioridade da compra do Maicon e agora, com esse novo empréstimo até o final de 2023, vai pagar 500 mil euros, 2,8 milhões de reais pela permanência do volante até o final do próximo ano. E por que é importante a manutenção do Maicon? Porque a saída do Duqueiroz na metade do próximo ano para a equipe do Zenit, o Robert Renan foi agora. O Zenit vai ficar com o Duqueiroz a partir da metade de 2023. Então você já ter um Maicon para dosar ali com o Paulinho, para dosar com o Fausto Vera, é importante para você ter um maior
repertório, né, para o Fernando Lázaro nessa posição de volante, tá? Detalhe é que também nós iremos falar sobre Yuri Alberto, em que, de acordo com a informação também do GolBR, do Thiago Fernandes, o Yuri Alberto reduziu 40% do seu salário para permanecer no clube. Vamos explicar direitinho essa história. No Zenit, quando ele estava no clube russo, ele ganhava cerca de 2 milhões de reais por mês. Desde que ele veio para o Corinthians, ele recebe 1 milhão e 200 mil reais por mês. E agora, com esse novo vínculo, essa extensão até 2027, na negociação que vai levar Robert Renan e Duqueiroz para o futebol russo, e o Yuri permanecendo no Corinthians, no Parque São Jorge, o atleta, atacante, camisa 9, vai ficar recebendo 1,2 milhão de reais por mês. Então, em tese, o Corinthians economiza 800 mil reais por mês, que com certeza é importante até para contratações que se especulam como a do Coutinho. E você reduzir em 40% do seu salário só mostra que o Yuri Alberto está identificado, que o Yuri Alberto quer permanecer, que o Yuri Alberto ama estar no Corinthians, e isso com certeza é muito importante para o alto astral, para a confiança para o 2023, que até o momento se apresenta muito promissor, e a gente, claro, bate palmas para o Duílio, bate palmas para todos aqueles que estão envolvidos nessas negociações, porque inicialmente no ano eram 3 pendências, Balbuena, Yuri Alberto e Maicon, 2 delas já resolvidas antes mesmo do início de 2023, em relação ao Maicon e ao Yuri Alberto. Ficamos na expectativa em relação à resolução do caso Balbuena. E hoje, se a gente pode especular um time do Corinthians, podemos dizer, com as peças de hoje, podemos especular com Cássio, Fagner na direita, Fábio Santos na esquerda, Balbuena e Gil na zaga, Fausto Vera e Maicon, 2 volantes, Renato Augusto e Paulinho, talvez ali o Paulinho atuando ou como terceiro volante ou como um meia, e aí na frente Roger Guedes e Yuri Alberto. Baita time. E aí, você já imaginou, por exemplo, um Coutinho vindo, um Romero como titular? Matheus Bidu vai ser importante? Todos esses questionamentos deixe aí nos comentários e não esqueça de deixar o like no vídeo, te inscrever no canal. Do ladinho lá tem o sininho das notificações e o inscrito, cara. Faz toda a diferença no nosso canal. E não esquece, continuamos juntos falando sobre Corinthians aqui no canal. Forte abraço a todos, tamo junto, valeu!